Boa noite a todos. Então, agora eu vou passar explicando a matéria de ontem, né, que eu passei para vocês darem uma lida primeiro, tentarem fazer os exercícios e agora sim eu vou explicar, porque aí eu explicando fica mais fácil a compreensão de todos aí depois que já deram uma lida e já tentaram forçar a mente para tentar fazer os exercícios. Tá? Então, o primeiro teorema é o teorema da bissetriz interna. Ele diz o seguinte: eu tenho um triângulo e eu traço, por exemplo, em relação a esse ângulo, eu traço a bissetriz interna. Por que interna? Porque eu tenho um ângulo interno do triângulo, então é a bissetriz interna, certo? Se eu prolongar aqui, eu tenho aqui esse ângulo que é o ângulo externo. Eu posso vir aqui e dividir o ângulo ao meio traçando uma bissetriz externa, que é o próximo teorema. E na hora que eu traço a bissetriz interna, né, eu tracei a bissetriz interna, uni aqui até o lado oposto do ângulo que eu estou cortando ao meio, me deu aqui um segmento X, um pedaço X e um pedaço Y. E aqui eu tenho o lado que eu vou chamar de B, e aqui eu tenho o lado AB que eu vou chamar de C. Na hora que eu faço isso, o teorema diz o seguinte, que esse pedaço X dividido pelo lado, para memorizar, dividido pelo lado que está na frente desse pedaço C é igual ao pedaço Y, o outro pedaço na hora que eu corto pela bissetriz, dividido pelo lado que está na frente do Y, do segmento Y, que é B. Simplesmente isso. Tá ok? Então aqui eu tenho uma igualdade onde eu consigo resolver vários exercícios aí conforme nós vamos ver hoje. Teorema da bissetriz externa é aquilo que eu falei, né? Eu prolongo um dos lados e aí eu tenho aqui uma bissetriz, ou melhor, eu tenho um ângulo chamado de ângulo externo. Aqui dentro está o ângulo interno. Traço uma bissetriz e eu vou traçando ela até ela encontrar, aqui no caso eu tenho o lado BC, eu prolongo o lado BC até encontrar a bissetriz externa, formando assim um pedaço que eu estou chamando de Y, e todo pedaço desde aqui até aqui eu estou chamando de X. Então, qual que é a regra do teorema da bissetriz externa? Fala que o pedaço inteiro, todo pedaço X, dividido pelo C, então ele teve essa ideia para memorizar. Pegou todo o pedaço inteiro, dividido pelo lado AB, é igual ao pedaço Y, dividido pelo outro lado que sobrou. Então, isso aqui me dá essa regra. Então, esses dois teoremas, eles seguem, no livro está a demonstração, seguem direto do teorema de Tales, né? Até está no mesmo capítulo. Então, por exemplo, eu quero resolver esses exercícios. Fala que AS é bissetriz, então está dividindo esse ângulo ao meio, e aqui eu estou dividindo o lado oposto em pedaços que vale 3 e X. Quero calcular X. Então, o que o teorema da bissetriz interna fala? Que esse pedaço 3 está para o lado que está na frente, 6, assim como esse pedaço X está para o lado que está na frente do X, que vale 8. Passa o 8 para cá multiplicando, vai ficar então 3 vezes 8 dividido por 6 é igual a X. Então, o que a gente conclui? Que o X é igual a quanto? 3 e 6, eu posso dividir ambos por 3, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2, e 2 eu simplifico com 8, vai me dar 4. Então, X é igual a 4. Certo? Aqui, eu tenho o ângulo, o exercício fala que AS é bissetriz, então eu posso usar o teorema da bissetriz. Fala que esse pedaço aqui, 6, aqui o que ele fez? Né? Ele deitou o triângulo
Aqui no teorema está o triângulo em pé, ele deitou. Eu posso calcular a bissetriz em relação a esse ângulo só para embaralhar aí a mente de todo mundo, né? Mas é a mesma coisa. Então é esse lado 6 dividido pelo lado que está na frente 8, assim como esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui ele não deu quanto que vale, mas ele falou que tudo vale x. Se tudo vale x e aqui vale 6, esse pedaço quanto que é? Tudo menos 6. X menos 6. Então, esse pedaço x menos 6 dividido pelo lado que está na frente 12. Passa o 12 multiplicando. Aqui eu já posso simplificar por 2, vai dar 3 e vai dar 4. Então, eu passo agora o 12 multiplicando. Vai ficar 12 vezes 3 dividido por 4 é igual a quanto? X menos 6. 4 por 12 vai dar 3. Simplifico tudo por 4. 3 vezes 3, 9. Então, eu tenho 9 igual a x menos 6. E na hora que eu passo 6 para o lado esquerdo somando, ele está negativo, vai ficar 9 mais 6, que é 15. Então, eu tenho que o meu x vale 15. Certo? Aqui, o exercício C. AS é bissetriz, então eu sei que 4, esse pedaço, o lado que está na frente sobre x, é igual a esse pedaço 3, o lado que está na frente, 5. Passa o x multiplicando e o 5 também, estou multiplicando em cruz, então vai ficar 3 vezes x igual a 4 vezes 5. Então, x é igual a 4 vezes 5 dá 20 e passo 3 dividindo. 20 dividido por 3. Eu acho que na resposta do livro vai estar assim. Se não tiver, ele vai pegar 20 e dividir por 3, colocar vírgula, vai dar um valor quebrado. Tá? Esse é o teorema da bissetriz interna. Bissetriz externa. O que o exercício fala? Mais difícil de memorizar, né? Tudo está para esse lado, assim como esse pedaço está para esse. Tudo, 12 mais x. 12 mais x está para 12, assim como x está para 6. Então, passa agora o 6 multiplicando, vai ficar 6 que multiplica 12 mais x, e passa o 12 multiplicando, fica 12x. 6 vezes 12, 72, mais 6 vezes x, aqui estou fazendo a distributiva, 6x igual a 12x. Passa agora o 6x para cá, eu vou ter 12x menos 6x igual a 72. Então, aqui vai ficar 6x igual a 72. Então, o x é 72, vou passar o 6 dividindo, que vai me dar 12. Certo? Então, o x vale 12. Aqui, ele colocou a bissetriz desse lado. Certo? Então, eu tenho, novamente, todo o pedaço, 12 mais x está para esse lado 8, assim como esse pedaço 12 está para esse pedaço 6. 12 dividido por 6 é 2. Então, eu tenho aqui 12 mais x dividido por 8 igual a 2. Passo o 8 multiplicando. 12 mais x igual a 2 vezes 8 dá 16. Então, x é igual, passando 12 para o lado direito negativo, 16 menos 12, x vale 4. Esse exercício é bissetriz interna, calcula o valor de x, tranquilo também. O que ele fala? Que esse pedaço 12 está para x mais 9, certo? Esse lado que está na frente, assim como 15 está para 2x. Multiplica tudo em cruz.
eu tenho 12 vezes 2x, vai me dar 24x igual a 15 que multiplica x mais 9. Então, eu tenho 24x, aqui vai ficar 15x mais 15 vezes 9. Eu vou deixar 15 vezes 9. Passa o 15 para o lado esquerdo subtraindo, vai ficar 24 menos 15. Eu tenho, então, 9, né? 9x. 9x igual a 15 vezes 9. Então, eu tenho x igual a 15 vezes 9 dividido por 9. Eu não multipliquei aqui para eu conseguir visualizar melhor o que dá para eu dividir simplificado, que pegar um número grande dividido por 9, fazer uma divisão, tudo. Aqui eu olho, eu tenho 9, simplifica com 9, então o x dá 15. Tá? Aqui, no próximo, eu tenho, o exercício fala que BS é bissetriz. Então, eu posso usar o teorema da bissetriz interna. Então, fala que x está para 15, o lado que está na frente, assim como y está para 12. E ele fala que tudo aqui vale 9, ou seja, esse pedaço mais esse. Então, eu tenho que x mais y vale 9. Então, aqui, multiplicando em cruz, ou melhor, eu vou passar o 12, o 15, multiplicando, eu tenho que x é igual a 15 vezes y dividido por 12. Então, x simplifica aqui tudo por 3, aqui vai dar 5 e aqui vai dar 4. Então, eu tenho 5y dividido por 4. E agora, usando aquela outra equação, no lugar do x, eu substituo quanto que vale. Então, aqui vai ficar 5y dividido por 4 mais y é igual a 9. Tiro o mínimo é 1, 4. 4 dividido por 4 dá 1, aqui dá 5y. 4 por 1 dá 4, vezes y dá 4y. 4 dividido por 1 dá 4, 4 vezes 9, 36. Então, aqui eu tenho 9y igual a 36, então meu y vai valer, passando 9 dividindo, eu tenho 36 dividido por 9, o meu y dá 4. O y dando 4, substituo aqui. X mais 4 igual a 9, então x, passa o 4 para o lado direito subtraindo, 9 menos 4, 5. Certo? E é isso. Então, eu vou passar pelo WhatsApp uma lista de exercícios relacionados a isso, para vocês praticarem, e a semana que vem a gente passa a matéria nova.